eu estava pensando ali como é uma grande graça de Deus o fato de nós termos aqui na nossa igreja recursos limitados. Porque pode ser que alguém vá para alguns lugares por causa do conforto, por causa dos recursos, por causa das facilidades, por causa do networking. Mas não é o caso aqui, que a gente não tem isso para te oferecer. Então nós viemos aqui por quê? Porque nós precisamos do Senhor. Porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. E talvez haja um momento na nossa história como igreja, onde nós vamos ter mais recursos, né? Onde nós vamos ter um templo maior, ou mais confortável, mas que as sementes que estão sendo plantadas nesse nosso tempo aqui, nesse lugar, que tem goteira, que tem mancha, que tem o ar-condicionado apenas que vem da janela, que as sementes que estão sendo plantadas no nosso coração aqui possam ser sementes preciosas que nós carregaremos por toda a nossa história, para que nós nunca venhamos a nos encontrar vindo ao culto por qualquer outro motivo que não seja o motivo de ouvirmos a palavra de Deus, de louvarmos a Ele com os nossos irmãos, de crescermos em comunidade. E eu quero te fazer um desafio. Né, tem pastor que faz apelo no final, eu estou fazendo no começo, mas eu quero te fazer um desafio, que é o seguinte: nós estamos começando o ano. E que esse ano você possa viver como igreja, certo? Nós não somos um clube, nós somos um povo de Deus. Um povo que transcende essas paredes. Você é igreja lá na sua casa. Você é igreja lá no seu trabalho, você é igreja aqui também. Então eu quero te fazer um desafio. Se proponha a viver o que Deus nos ordenou viver como igreja esse ano. E como igreja, eu não estou falando como IBAGE, eu estou falando como povo de Deus. Né? Então, vincule-se a uma comunidade de fé de maneira genuína. Despenda dos seus recursos, seja ele o tempo, ou financeiro, ou emocionais, ou talentos e dons que o Senhor Deus te concedeu. Mas olhe para esse ano como uma oportunidade que Deus está te dando de ser igreja de maneira verdadeira. De não se vincular a um clube, onde você ganha uma carteirinha, se torna um cliente, ganha benefício, desconto, não. Mas igreja como povo de Deus. Que isso seja um propósito do nosso coração. E assim eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na epístola que Paulo escreve aos Gálatas. Esse mês você está vendo que nós não estamos em uma série específica, nós estamos tendo alguns sermões específicos que não necessariamente estão conectados entre si, a não ser pelo fato de que são palavras de Deus. E hoje nós vamos ler uma parte da epístola aos Gálatas, capítulo 5. Versículos 16 a 25. Enquanto você abre aí, deixe-me dizer algumas palavras. Hoje, como eu falei, nós estamos então em um momento específico, muito específico, que é o começo do ano. E hoje é o primeiro culto do ano. Né? Pela primeira vez nós estamos nos reunindo em um domingo como igreja em 2024. Nós sabemos que o Senhor fará muitas coisas na vida de cada um de nós e na nossa vida como comunidade ainda esse ano, para a glória dEle. E em meio a momentos como esses, em meio a temporadas como essa, nós fazemos planos. Nós olhamos para frente, nós sonhamos, nós traçamos caminhos que queremos percorrer, lugares que nós queremos chegar. E em meio a essas expectativas que nós criamos no início do ano, eu quero nos desafiar nessa manhã a trazermos a nossa atenção, nosso coração, diante da palavra de Deus, para a conferir como uma bússola, que aponta a nossa direção, que corrige o nosso caminho, as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos planos. Então nós estamos em um momento de traçamento de rota. E nada melhor do que em um momento de traçamento de rota nós usarmos a bússola da palavra de Deus, para que ela venha a orientar os passos que nós vamos trilhar durante esse ano, e é isso que nós vamos fazer hoje. E para nós fazermos isso, nós vamos então olhar para essa passagem que está escrita em Gálatas, onde o apóstolo Paulo escreve à igreja para desafiar a igreja, para encorajar a igreja, para proteger a igreja. E são essas razões, as razões pelas quais nós estamos hoje abrindo a palavra de Deus. Nós estamos abrindo essa palavra para que nós sejamos desafiados, encorajados, protegidos. Desafiados porque muitas vezes, enquanto nós estamos trilhando o nosso caminho, nós perdemos o foco
como a igreja em Gálatas, nós precisamos voltar ao nosso foco diante da palavra de Deus. Protegidos, porque quando nós nos achegamos à palavra, a palavra corrige o nosso coração, alinha o nosso coração com o coração de Deus. E encorajados, porque nós sabemos, meus irmãos, que esse ano trará lutas, dificuldades, dias difíceis. Mas nós somos encorajados quando nós olhamos a palavra de Deus, porque os nossos olhos são entregues à esperança que nos guia. A esperança certa de que o Senhor é soberano e de que Ele cumprirá a sua promessa e que Ele voltará para buscar a sua igreja. E é por isso que nós abrimos essa passagem nessa manhã. Assim nós podemos então entregar o nosso caminho ao Senhor, enquanto nós planejamos o nosso futuro e recebemos dele princípios para orientar os nossos passos. E nós vamos ler essa passagem agora, esse texto, a palavra de Deus, e eu quero que você leia esses versículos com uma pergunta em mente, com uma pergunta que vai orientar a maneira como você aborda ou aproxima desse texto, que é: como viveremos esse ano? Nós vamos ler essa passagem, mas eu quero que você leia essa passagem com essa pergunta em mente: como viveremos esse ano? E assim diz a palavra do Senhor: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como nós viveremos esse ano? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Te agradecer porque o Senhor já nos tem sustentado nesse ano. Te agradecer porque o Senhor olha para nós com bondade, com generosidade, com graça e com amor. E eu quero pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, Deus, que nesse momento que nós nos achegamos à Tua palavra, o Teu Espírito Santo, que é real, que é poderoso, que habita em nós, que age no nosso meio, que o Teu Espírito Santo possa guiar o nosso coração até a Tua vontade. Que o Teu Espírito possa corrigir os nossos caminhos. Possa tirar do nosso coração tudo que não vem do Senhor. Do nosso pensamento, tudo que não vem do Senhor seja lançado fora. Mas que a nossa mente, nossos passos, nosso coração, nossas vontades, Deus, sejam levadas cativas à Tua vontade. E eu quero pedir ao Senhor, Deus, que hoje nós possamos tomar decisões e traçar rotas que nos alinhem com o caminho que o Senhor tem para nós, nos protegendo e nos livrando das armadilhas do diabo e nos conduzindo até a Tua vontade, o Teu amor e o Teu reino. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já se perdeu? E quando eu digo se perder, eu não estou falando metaforicamente, eu estou falando literalmente. Já teve alguma vez que você foi a algum lugar que você falou assim: eu não faço ideia de onde eu estou, ou de como eu vim parar aqui, ou de como eu chego no lugar que eu quero chegar? Eu já me perdi algumas vezes. E tem uma vez específica que eu me lembro, que eu estava servindo a um movimento que eu fazia parte, um movimento de adoração.
E nós íamos realizar uma gravação em determinado dia. E eu fiquei com a responsabilidade de fazer algumas camisas e eu tinha que ir a um lugar, pegar essas camisas no dia da gravação e trazê-las até o lugar que nós precisávamos. Então eu entrei no meu carro, ou melhor, no carro do meu pai. Uma amiga mais nova estava do meu lado e nós dois fomos lá. Seguimos o caminho para buscarmos aquelas camisas. Mas deixa eu dar um pause nessa história aqui para te dizer uma verdade que todo mundo sabe, mas as pessoas não falam muito sobre elas. Que é a seguinte: quando você vê alguém mais jovem conversando com alguém mais velho, de maneira até comum, nós vemos as pessoas mais velhas conversando sobre caminhos. Já viu? Eles perguntam assim: como que você veio? Por onde que você passou? O que é que você viu? Qual rua que você virou? Qual esquina que era essa? Quanto tempo demorou para você chegar aqui? E às vezes o jovem é mais simpático e ele fala assim: sim, aham. Mas não importa o quanto ele balança a cabeça, eu sei que no fundo ele não está prestando a mínima atenção naqueles detalhes de nome de rua, de ponto de referência, de lugar. E por que é isso? Porque possivelmente ele nem conhece ou não se lembra do mundo sem GPS. Hoje em dia, você quer chegar a um lugar, o que você faz? Você pega o endereço e pronto. Eu não preciso saber mais nada. Eu preciso do endereço certo, eu coloco o endereço certo no GPS, eu sigo aquela linha azul e meu problema está resolvido. Eu vou chegar no lugar que eu quero chegar. Nós pensamos que nós só precisamos de uma coisa: o endereço. Então, voltando à minha história, lá estávamos nós, naquele carro, indo buscar aquelas camisas. Mas olha só que interessante. Eu conversei com a moça que ia entregar as camisas, com a senhora que ia entregar as camisas, e aquela senhora me passou o endereço do lugar que eu deveria chegar. E em seguida, ela começou a me dar uma série de informações. Você vai ver a rua tal, que chama tal, você vai ver o lugar tal, aí você vai virar naquela esquina. E eu, obrigado. Não, tudo bem, entendeu? Entendi. Entendi o quê? Entendi que eu tenho um endereço, não precisa de nada que você falou. E aí, no final, eu me lembro de uma coisa. Ela disse assim: se você for usar o GPS, cuidado. Porque muita gente vai parar no lugar errado quando usa o GPS para chegar até aqui. E eu pensei, com certeza essas pessoas não sabem usar o GPS. Porque se você coloca o endereço certo no GPS, o GPS vai te levar para o lugar que você quer chegar. Como eu sei usar o GPS, eu não vou ter a mínima preocupação com todas essas outras informações que essa senhora me deu. E aí eu entrei no carro, fui seguindo aquela linha azul, que você conhece. Fui seguindo, até que de repente eu cheguei. Cheguei de acordo com o GPS, mas não de acordo com os meus olhos. Porque de acordo com os meus olhos, eu estava numa estrada de terra, no meio de um lugar que eu não faço a menor ideia de onde seja, a não ser que é na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu não fui tão longe assim. Mas eu não sabia onde eu estava. E aí, em uma situação como essa, o que você faz? Bom, se você for homem, o que você faz o seu primeiro instinto é: eu vou continuar seguindo. Até o momento que eu vou ver algum ponto de referência, alguma coisa que eu falo assim: eu acho que eu já passei por aqui. E você vai virando até o dia que você vai achar. Mas, se você for uma mulher, em especial se você estiver no banco do passageiro, o seu primeiro instinto não será esse. O seu primeiro instinto será dizer: por que a gente não para perguntar para aquele moço ali? E foi isso que a gente fez. Afinal de contas, eu não queria ser irresponsável, estava com uma amiga dentro do carro. E eu parei no primeiro, no segundo, no terceiro moço. E aí, finalmente, eu consegui chegar ao lugar que eu precisava chegar, apenas para aquela senhora me dizer: eu te avisei. Mas por que eu estou contando isso? Porque nos versículos que nós lemos em Gálatas, nós vemos uma ordem, nós vemos uma direção, nós recebemos um imperativo aqui, que é: andemos no Espírito. E quando Paulo diz isso, ele nos diz como devemos andar, andemos no Espírito, e ele segue nos dando uma série de instruções a respeito desse caminho. Ele nos ajuda nessa navegação. E isso é importante, porque na nossa jornada como cristãos,
Enquanto nós percorremos o caminho, nós vamos ser tentados. Tentados pelas circunstâncias, tentados pelos nossos desejos. Nós vamos ser seduzidos por coisas que querem nos distrair do nosso caminho, nos tirar da rota correta, nos levar a um destino desconhecido que não é o destino para o qual o Senhor nos chamou. E enquanto nós estamos nessa jornada, nós precisamos dar atenção às instruções que o apóstolo Paulo está nos dando, às instruções que a palavra de Deus nos dá. Quando nós vamos a algum lugar com o GPS, então, nós estamos lidando com basicamente 3 grandes informações, ou peças de informação. A primeira é a nossa origem, o nosso local de partida. Certo? O GPS reconhece onde nós estamos. Ou você coloca lá o seu endereço. A segunda grande informação é o nosso destino. É onde eu quero chegar. E aí o GPS me guia até lá, eu coloco o endereço de onde eu quero chegar e aquele é o meu destino. E a terceira grande informação é o caminho. Então, quando eu estou fazendo uma navegação, um mapa, um GPS, eu tenho o meu local de origem, partida, o meu destino e o caminho. E é assim que nós vamos olhar para essa passagem nessa manhã. Nós vamos olhar para esse GPS assertivo, correto, divino, para que nós possamos navegar essa rota, esse caminho, olhando para o nosso local de partida, o nosso caminho e o nosso destino. Vamos começar então pelo ponto de partida. Quero que você preste atenção no versículo 18, que diz assim: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Isso nos diz sobre o nosso local de partida. Você sabe por que Paulo estava dizendo isso que ele acabou de dizer e nós lemos aos Gálatas? Porque eles tinham dificuldade de entender o local em que estavam. O local de partida na sua jornada como cristãos. E por isso Paulo está corrigindo o entendimento que eles têm do lugar que eles partem na jornada cristã. O problema era que naquela comunidade, naquela igreja, na Galácia, aqueles irmãos estavam enfrentando um grupo. Havia um grupo de homens que estavam infiltrando aquela igreja. E esses homens são chamados pelo apóstolo Paulo de falsos irmãos, em Gálatas 2:4. Haviam esses falsos irmãos que haviam entrado naquela comunidade e estavam confundindo os nossos verdadeiros irmãos. Eles também são conhecidos como judaizantes. E eles estavam, segundo Paulo, pregando um evangelho diferente. Se nós olharmos, por exemplo, para Gálatas 1, versículo 6, nós vamos ver as palavras de Paulo dizendo assim: eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Uau! Essas são palavras pesadas. São palavras que nós não queremos ouvir. Paulo está dizendo: eu estou surpreso. Vocês receberam um verdadeiro evangelho sendo chamados pela graça. E agora vocês estão abandonando esse caminho e indo atrás de outro evangelho. Os gálatas estão deixando a verdadeira mensagem do evangelho que receberam e colocando as suas esperanças em uma falsa mensagem, em um falso evangelho. E que evangelho é esse? O que é isso que eles estão agora sendo tentados a crer? E o falso evangelho que os gálatas estavam sendo tentados a crer é aquele evangelho que lhe diz assim, que você pode e deve conquistar a sua salvação. É aquele evangelho que está dizendo que você precisa ser bom. Ah, mas eu não acredito nisso, eu conheço a graça de Deus. Eu não sou tão bobo quanto os gálatas, será? Todas as vezes que eu considero que eu realizei algo que demanda que Deus me dê alguma recompensa, ou todas as vezes que eu considero que eu fiz algo que impede Deus de me tratar de determinada maneira, de modo que Ele não pode fazer algo, nesse momento nós estamos pregando em um evangelho, nós estamos acreditando em um evangelho falso, assim como os gálatas. Eu quero colocar isso em perspectiva para vocês. Imagine o seguinte, que nesse exato momento, no começo do ano, existem pessoas
que estão agora olhando para frente, olhando para o futuro e pensando, maquinando em suas mentes um plano para que eles se tornem credores de Deus. Para que Deus tenha que lhes fazer algo. Deus vai os dever algo se eles fizerem X, Y e Z nesse ano. E Deus terá que agir dessa maneira. Crendo num falso evangelho. Existem outras pessoas que no sentido oposto se sentem devedoras de Deus. E dizem, eu tenho uma dívida tão grande que Deus não vai fazer nada esse ano. Que Deus vai me condenar esse ano. E essas pessoas que são, nas suas mentes, devedoras de Deus, estão desconsiderando o sacrifício e a obra de Cristo. Pessoas que dizem, se eu fizer isso, Deus terá que me dar aquilo. Ou que dizem, se eu não fizer isso, Deus não poderá me dar aquilo. São pessoas que estão crendo num evangelho falso, semelhante ao evangelho falso que os gálatas estavam crendo. E a maneira como aquela comunidade na Galácia estava experimentando esse evangelho falso é essa. Os judaizantes estavam dizendo aos gálatas que se eles fossem verdadeiros cristãos, eles teriam de ser circuncidados. Então eles estavam dizendo que o sacrifício de Jesus não era suficiente, mas para que eles fossem de fato justificados, para que eles fossem de fato apresentados como inocentes diante de Deus, eles tinham que ser circuncidados. E assim eles estão desprezando o valor do sacrifício de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo a eles que Cristo fez tudo o que foi exigido de você, para que você fosse completamente perdoado por Deus na cruz. E você não precisa completar a obra de Cristo, porque a obra de Cristo foi completa. Prestem atenção no que Paulo vai dizer. Em Gálatas 5, 2 e 3. Ele diz, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo estará obrigado a guardar toda a lei. O que Paulo está dizendo é que não há nada que nenhum homem possa fazer para ser considerado justo diante de Deus. Ou nós somos considerados justos diante de Deus pelo que Cristo fez, ou você vai lá tentar a sua sorte apenas para descobrir que você vai fracassar completamente. Você tem de crer, os Gálatas têm de crer, de maneira completa e integral, na obra que Cristo fez para nos salvar. E não há nada que nós possamos fazer para completar essa obra. O problema dos Gálatas era o problema de não compreender a sua origem, de não compreender a sua identidade como cristãos. Como cristãos, nós nos relacionamos com Deus não a partir da lógica do credor e devedor, mas como cristãos, ou seja, aqueles que estão em Cristo, nós nos relacionamos com Deus a partir da lógica do Pai e do Filho. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós já fomos justificados pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E esse é o ponto de partida do cristão. Esse é o ponto de partida da nossa caminhada nessa jornada. No entanto, às vezes as pessoas passam a vida tentando ganhar a sua salvação, tentando conquistar o amor de Deus ou o favor de Deus, ao invés de simplesmente se entregarem e confiarem e se renderem na obra de Cristo. E essas pessoas, normalmente, que tentam se esforçar, que tentam ser os melhores religiosos, os melhores homens, na verdade, no final, elas se tornam miseráveis. São essas pessoas que vão entrar em grande crise, pensando que perderam a salvação delas, porque descobriram que elas não foram capazes de alcançar o que Deus exige de nós, para que nós sejamos considerados justos. O que Deus está nos dizendo através do livro de Gálatas é: você pode descansar na obra realizada pelo meu Filho. Se você crer, você é justificado. Você é declarado inocente. Você é adotado em Cristo Jesus para se tornar filho de Deus. E não há nada que um cristão possa fazer para invalidar o sacrifício de Cristo por ele. Se você, então, crê em Jesus Cristo, se você rendeu a sua vida ao Senhor,
Como que isso vai afetar o seu ano? Como que isso vai afetar o seu 2024? Como que isso vai afetar o seu futuro? E é simples. Planeje o ano como filho de Deus. Descanse durante o ano como filho de Deus. Trabalhe esse ano como filho de Deus. Uma vez que nós entendemos que somos filhos de Deus, nós planejamos o nosso ano como filhos de Deus, com os olhos na eternidade, sabendo que o Senhor é soberano, sabendo que Ele conduz o nosso caminho, sabendo que ainda que nós tenhamos dificuldades, nós podemos confiar que Ele é quem constrói, dirige e conduz a nossa história. E por isso os nossos planos são planos orientados pela perspectiva do reino de Deus e confiados ao Senhor desse reino. Então nós planejamos nosso 2024 como filhos de Deus. Nós descansamos no nosso 2024 como filhos de Deus. E o que isso significa? Isso significa que se somos filhos de Deus, nós entendemos que Ele é o Deus que nos guarda, que Ele é o Deus que provê, e que quando o perigo ou a necessidade ameaçam chegar à nossa porta, nós temos que ser lembrados que Ele é o Deus que guarda, que Ele é o Deus que provê. E as dificuldades são oportunidades para que nós possamos enxergar essa guarda e essa provisão. E com isso eu não estou dizendo para você que não vai acontecer nada que você perceba como ruim esse ano, mas eu estou dizendo a você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então descanse, mesmo em meio à tempestade. Durma como Jesus no barco, quando as ondas vierem. Descanse como filho de Deus. Então nós planejamos, descansamos, mas nós também trabalhamos. Trabalhe como filho de Deus, sabendo que nós não trabalhamos por uma recompensa terrena, mas que nós trabalhamos confiantes de que o Senhor já nos deu a maior recompensa que nós precisamos, que é a vida eterna. E nós estamos caminhando para o reino. Mas não se apresse em pensar, diante disso tudo que eu falei, que isso nos dá liberdade para pecar ou para desobedecer. Isso nos leva ao segundo ponto que nós temos aqui. Nós acabamos de olhar o local de partida. Agora nós precisamos olhar o caminho. Veja os versículos 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Na NAA, que é a versão da Bíblia que eu acabei de ler, o versículo 16 vai dizer: vivam no Espírito. Mas o verbo que está aqui sendo traduzido como vivam é o verbo peripatel, no grego, que é melhor traduzido por andem no Espírito. E é isso que Paulo está dizendo, andem no Espírito. Paulo está descrevendo aqui então um caminho. O caminho da jornada cristã. Nós somos justificados em Cristo, somos declarados inocentes diante de Deus. A lei não tem mais poder sobre nós para nos condenar. Mas pelo contrário, se a lei não tem mais poder agora para nos condenar, nós vamos usar a lei ao nosso lado. E como que funciona isso? Funciona de maneira que a nossa relação com a lei muda. Por que que muda? Porque agora nós temos em Cristo poder para cumprir a lei que nós não poderíamos ter antes, que nós não poderíamos obedecer antes. E esse cumprimento que eu estou falando, ele não se dá no sentido de todo e qualquer aspecto, por exemplo, cerimonial da lei do Antigo Testamento. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que nós somos habilitados a cumprir a lei de Deus de maneira completa naquilo que ela se propõe, no seu princípio. Assim nós vemos Paulo dizer, por exemplo, nos versículos 13 e 14, quando ele diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Atenção, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a si mesmo.
E isso se torna algo muito importante para Paulo, muito caro para Paulo. Ele volta no mesmo ponto no capítulo 6, versículo 2, quando ele vai dizer: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. O que Paulo está nos dizendo, o que Deus está nos dizendo nessa palavra, é que agora nós não nos relacionamos mais com a lei de modo que ela pode nos condenar, mas de modo que nós a podemos cumprir. E aqui ele está nos dando esse direcionamento para o cumprimento da lei de Deus, que tem como o centro para esse cumprimento o quê? O amor. Paulo vai elencar para nós uma lista, onde ele está falando do fruto do Espírito. E qual é esse fruto? Que é o primeiro que possibilita que todas as coisas que se sucedem sejam cumpridas? O amor. É assim que ele começa a sua lista. E se você prestar atenção, quando ele segue, ele vai nos dizer uma lista de coisas que nós podemos perceber que são coisas que são possibilitadas pelo amor. O amor é que traz alegria, é que traz paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e por assim vai. O cristão, então, ele cumpre a lei não para ser salvo, mas porque nós fomos salvos. O Espírito está trabalhando em nós, e enquanto o Espírito está trabalhando em nós, ele está nos habilitando para que nós sejamos cumpridores dessa lei. Nós não nos relacionamos mais com a lei por medo, nós nos relacionamos por amor. Por amor à lei? Claro que não. Por amor a Deus. E a lei de Deus revela o seu caráter. Mas tenha cuidado com uma coisa. O caminho da santificação, o caminho dessa obra que o Espírito está fazendo em nós, ele envolve uma progressão e ele não é completamente passivo para nós. Vamos então nos concentrar nesse primeiro ponto. Esse caminho da santificação, ele envolve uma progressão. Paulo está apontando que existe uma tensão aqui, existe uma batalha dentro de nós. Essa batalha, ela é entre o Espírito e a carne. Existe nessa nossa peregrinação, existe nessa nossa jornada, nessa caminhada que se chama santificação, um ambiente de guerra dentro de nós, um ambiente de conflito dentro de nós. Isso significa que, embora nós saibamos que a nossa vitória sobre a carne já nos foi garantida, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, apesar de nós sabermos o resultado da guerra, nós reconhecemos que os campos de batalha ainda não foram esvaziados. Nós reconhecemos que a guerra já foi vencida em Cristo Jesus, mas que ainda existem batalhas acontecendo nos campos, onde nós já conhecemos o seu vencedor, mas nós temos que enfrentar ainda esses inimigos. E isso fala dessa batalha que existe dentro de nós, entre o Espírito e a carne. E isso é algo que é progressivo. Nós vamos vencendo, amadurecendo, crescendo. O Espírito vai trabalhando em nós até que essa obra seja completa. O segundo aspecto aqui é que o caminho da santificação, ele não é completamente passivo e ele não é completamente nosso trabalho. Paulo está dizendo ao mesmo tempo, perceba isso, ele está dizendo, se são guiados pelo Espírito, ou seja, quem guia? O Espírito. Quem aponta a direção? O Espírito. Ele diz, se são guiados, liderados pelo Espírito, andemos no Espírito. Isso é um trabalho nosso. Nós andamos, nós seguimos o que nos lidera, nós vamos atrás dele, nós o buscamos em obediência. Então o Espírito está agindo de forma a nos capacitar, nos purificar, nos conduzir, mas nós devemos caminhar, buscar, lutar contra o pecado e manter-nos em sintonia com o Espírito. E para isso nós devemos compreender aquilo que eu disse, a nossa relação com a lei mudou. Antes, nós nos achegávamos diante da lei com medo de ser condenado, porque eu olhava para a lei, eu reconhecia que eu não podia fazer aquilo, ou se não reconhecia, eu tentava e falhava em fazer aquilo, e eu tinha sobre mim a punição, a condenação justa de Deus. Isso nos dá medo. E se isso não te dá medo, é porque você não entendeu o que isso significa. Você não entendeu o quanto Deus é santo. Você não entendeu o quão grave é o seu pecado. Porque se você entendeu, isso deveria te dar medo. E assim era fora de Cristo. Quando nós olhávamos para a lei e não éramos suficientes diante dessa lei.
Mas agora, como cristãos, nós nos relacionamos com a lei pela via do amor. O que isso significa? Significa que eu chego diante dessa lei, mas ao olhar para ela eu sei que eu não posso ser condenado por ela. E por isso eu não tenho mais medo. Porque ela não tem mais efeito condenatório sobre mim, logo eu não preciso a temer. Isso significa então que eu agora a desprezo? Não. Isso significa que agora eu a cumpro. Por quê? Porque agora eu amo ao autor dessa lei. E eu desejo fazer aquilo que lhe agrada. E eu sou transformado pelo seu Espírito, de modo que o Espírito trabalha em mim, me alinhando com o caráter de Deus. E o perfeito amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Porque agora, diante da lei, eu a obedeço não porque tenho culpa e medo, mas eu a obedeço como uma expressão de amor confiante no sacrifício de Cristo Jesus, feito pela minha vida. E isso é algo que tem poder para nos libertar. Então, ao planejar o seu 2024, não despreze a tensão que existe entre o Espírito e a carne. E como que nós fazemos isso? Como que nós planejamos o nosso futuro? Como o apóstolo João nos diz em 1 João 2, 15 a 17. Escute como você vai planejar o seu 2024. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. O mundo passa. 2024 passa. Bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, meu irmão, você está aqui em janeiro, no primeiro culto do ano, e eu quero te dizer o seguinte: não despreze a atenção do espírito e da carne ao planejar esse ano. Não vá atrás do que os seus desejos, a sua concupiscência, o seu coração te diz que você deve ir atrás. Vá atrás do Senhor. Vá atrás da sua palavra. Vá atrás de ter o caráter de Cristo formado no seu coração. Vá atrás de ter a sua mente limpa de todo o pecado, o seu coração limpo dos seus maus desejos. Porque o mundo passa. Tudo aquilo que você conquistar no ano de 2024, de posses materiais, passa. Tudo aquilo que você conquistar de cargos no ano de 2024, passa. Tudo aquilo que você conquistar de fama em 2024, passa. Então considere isso no planejamento do seu ano. Talvez até aqui o pecado tenha dominado a sua vida. Tenha influenciado os seus planos, os seus sonhos. E talvez você esteja vindo à igreja, você esteja fazendo rituais religiosos, mas no seu coração, na sua casa, na sua solidão, você tem sido escravizado por vícios. Você tem sido egoísta nos seus relacionamentos. Você tem vivido com o seu marido ou com a sua esposa de maneira autocentrada, de maneira egoísta, de maneira pecaminosa, de maneira a considerar os seus desejos superiores ao outro. Talvez você tenha vivido em busca das suas paixões. Mas o tempo de vencer essas fraquezas é o tempo que se chama hoje. Que você possa então aproveitar que nós estamos no começo do ano e passar por um recomeço. Então reavalie a sua vida. E saiba que 2024 trará batalhas. Mas o Espírito Santo já nos deu a vitória que nós precisamos. Então não faça os seus planos e não viva a sua vida escravizado pela concupiscência dos seus olhos, pelas paixões do seu coração. Porque tudo isso passa. Busque aquilo que é eterno. Nós já falamos do nosso local de partida e do nosso caminho, mas qual é o destino então? O destino está nos versículos 21 a 23, onde Paulo diz assim: declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando Paulo está, então, aqui nos alertando a respeito das obras da carne, o que ele diz? Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo está apontando que aqueles que vivem pelas obras da carne, aqueles que não vivem pelo fruto do Espírito, eles não alcançarão um lugar. E qual é esse lugar que eles não alcançarão? O reino de Deus. Isso nos revela, ao mesmo tempo, que aqueles que vivem pelo fruto do Espírito e não pelas obras da carne, alcançarão um destino, que é o reino de Deus. Em Gálatas 1, 3 e 4, quando Paulo está abrindo a sua epístola, ele vai dizer: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa expressão que está aqui na NAA como mundo perverso é uma expressão comumente conhecida também como a presente era maligna. Nós estamos na presente era maligna. E nós estamos sendo retirados dela para o reino de Deus, que é o nosso destino. Mas entre a presente era maligna, da qual Paulo está falando, e o reino de Deus, existe um ambiente de sobreposição. Um ambiente em que essas duas eras, a presente era maligna e a era do reino de Deus, se sobrepõem, e essa é a era que nós vivemos hoje. Eu e você estamos vivendo a sobreposição dessas eras. Há um sentido, então, em que o reino de Deus ainda está por vir. E aqueles que praticam as obras da carne não herdarão esse reino. Mas, ao mesmo tempo, há um sentido em que o reino de Deus já se manifesta no nosso meio. E o reino de Deus se manifesta no nosso meio quando nós vivemos o fruto do Espírito, quando nós amamos uns aos outros, quando nós carregamos as cargas uns dos outros. E desse amor, nós experimentamos alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade. O tempo de hoje e o ano de agora, a presente era que estamos, é um momento de antecipação do reino de Deus, de antecipação do nosso destino. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o reino de Deus que está por vir a ser plenamente consumado, já pode ser antecipado por nós, experimentado por nós. Claro que ainda não de modo pleno, mas de modo real, de modo concreto. E por isso, é porque nós temos a luz da esperança, pela obra de Cristo, de vivermos nessa sobreposição, de antecipar realidades futuras do reino de Deus. É por isso que nós podemos olhar para o nosso futuro, olhar para o futuro que chamamos 2024 e encontrar nesse futuro uma verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria não reside na presente era maligna, mas a verdadeira alegria reside naquilo que podemos experimentar do reino de Deus, que é antecipado pelo poder do Espírito, através da obra realizada por Cristo Jesus. E se isso parece abstrato aos seus ouvidos, e você está perguntando, mas como que isso acontece? Como que isso se torna parte real do meu dia a dia? Como que eu experimento e antecipo essa realidade futura do reino de Deus? Deixa eu te dizer que quando o seu irmão está passando por um momento difícil, e você lhe oferece sua ajuda, o reino de Deus chegou. Quando você diz não à sua luxúria, ao seu pecado, aos seus maus desejos, resistindo ao diabo e vê ele fugir de você, o reino de Deus chegou. Quando o seu irmão peca contra você, te ofende, e você vem com um coração humilhado e o perdoa, o reino de Deus chegou. Quando você vê pessoas, irmãos, em necessidade, e você parte com eles o seu pão, o reino de Deus chegou. E isso, gente,
Não é coisas que nós fazemos. Isso é uma obra do Espírito no nosso coração. Porque somente através do Espírito de Deus nós podemos fazer o bem. Ah, mas eu já vi gente ateia fazer o bem. Eu já vi uma mãe ateia amar os seus filhos. Somente em Deus, através do Espírito, nós podemos fazer o bem espiritual. Porque o bem espiritual tem que ser a coisa certa, pelos motivos certos, para a glória de Deus. E não adianta você fazer uma dessas coisas. Se você fizer a coisa certa, mas não for pela glória de Deus, isso não é bem. Se você achar que está fazendo algo para a glória de Deus, mas isso que você está fazendo não for certo, isso não é bem. Então, nós só conseguimos cumprir a lei de Deus. Nós só conseguimos fazer o bem quando nós passamos por uma transformação, onde o Espírito muda o nosso coração, as nossas vontades, os nossos desejos. E que nesse ano de 2024, na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus vizinhos, com a sua igreja, você possa experimentar as antecipações do reino de Deus, as realidades do reino de Deus que canalizam o nosso perdão, que canalizam a nossa generosidade, que canalizam o nosso amor. Mas não ache que eu estou aqui falando de justiça social, eu estou falando aqui de um Deus vivo e verdadeiro, que intervém na nossa história, que faz milagres, que chama o nosso nome, que fala conosco, que vem ao nosso resgate, que intervém com a sua mão poderosa para mudar o nosso coração, os nossos caminhos, os nossos desejos e a nossa rota. E que você possa desejar isso ardentemente no ano de 2024. É porque Cristo completou a sua obra e voltará para nos buscar, que nós podemos continuar mantendo os nossos olhos na esperança que aguardamos. E isso tudo que eu disse significa que você tenha segurança em Cristo para lutar contra o seu pecado, que você tenha o poder do Espírito para mantê-lo em movimento, e que você tenha o amor de Deus que, se compreendido por você, inevitavelmente o levará à obediência como uma expressão de amor por Ele, enquanto nós aguardamos o reino de Deus de seu modo pleno e absoluto, onde as nossas lágrimas finalmente serão enxugadas e o nosso coração desfrutará da verdadeira e plena e imaculada alegria. Quero convidar você a fechar os seus olhos e faça a sua oração silenciosa nesse momento ao Senhor. Entregue a Ele o seu ano de 2024. Entregue a Ele os seus dias, os seus desejos. Hoje aqui também é tempo de arrependimento. É tempo de largar esse vício que você tem em pornografia, em substâncias que te fazem mal, sejam elas lícitas ou ilícitas. É tempo de você experimentar uma liberdade que não é conquistada pela força de vontade, mas pela força do Espírito Santo de Deus em nós. É tempo de você mudar essa dinâmica de relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com seu irmão. É tempo de você experimentar em perdão, arrependimento, humildade, mansidão. É tempo de você ter o caráter de Cristo formado em você. É tempo de você se desapegar das coisas materiais, se desapegar desses desejos humanos, dessas conquistas humanas, desses planos humanos. É tempo de você render os seus dias, a sua força, os seus recursos ao Senhor. Se apegue a Ele, confie nele, busque a Ele, adore a Ele. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos o Senhor. Pai, nós estamos aqui porque cremos em Ti, e porque nós como igreja nos reunimos, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor que haja no nosso meio. Que nessa manhã, Pai, o Senhor venha trazer sobrenaturalmente cura e restauração a casamentos que estão enfrentando problemas, a famílias que estão sofrendo luto, perda e dor, a famílias que estão experimentando escassez,
Que o Senhor venha trazer plenitude, restauração, provisão em nome de Jesus, Pai. Pai, nós estamos em um momento de planejamento do nosso futuro, mas nós estamos aqui para dizer ao Senhor que nós entregamos nosso futuro ao Senhor. Nós podemos fazer planos, mas sabemos que a resposta vem dos seus lábios. E assim, Deus, nós oramos pelo nosso futuro, pelo futuro das nossas famílias, pelo futuro da nossa igreja. Nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor, Deus. Nós precisamos de ser amparados pelo Senhor nas nossas decisões. E nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê sensibilidade à Tua voz. Que o Senhor nos dê repúdio do pecado, nojo do pecado. Que o pecado, Deus, traga náusea ao nosso estômago. E que nós venhamos a descobrir um amor pelo Senhor, pela Sua palavra, por Te buscar, por orar, por Te louvar, como nunca antes experimentamos em 2024. Nos dá sede do Senhor, nos dá sede da Tua palavra. Deus, vem nos cobrir com o Espírito do Teu amor, de maneira que nós venhamos a largar os nossos ídolos. Quebra os nossos ídolos aqui nessa manhã, Pai. Quebra aqueles que estão servindo a ídolos, Pai, que nem estão vendo, mas o seu coração já está escravo. Vem trazer libertação. Vem nos confrontar com o nosso pecado, que precisamos abandonar, Jesus. E nos dá, Pai, intimidade com o Espírito Santo. Nos dê dons para servir o Teu reino. E Deus, na nossa vida comum, no nosso dia comum, na nossa segunda-feira, vem soprar no nosso ouvido como nós podemos antecipar a realidade do reino de Deus no hoje e glorificar o Teu nome através disso. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.